Senhoras e senhores investidores, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso canal, mais uma live de excelência das ciências do investimento. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, como é que estão todos? Som e imagem, meus amigos, como é que estamos aí de som e imagem? Tudo a funcionar perfeitamente? Ao que eu vejo aqui, estamos operacionais, tudo 100%. Como é que é? Joia! Então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa costumeira chamada. Então, meus amigos, quem é que viu aqui na semana passada, quem é que teve na frente do... Eu acho isso fantástico, mano. Né? Até vou colocar o gráficozinho aqui pra gente... Porque realmente, vamos lá, eu falei muitas vezes, não é? Tá aqui, certo? Depois, quando tivermos o portal, isso sempre vai estar disponível para quem tiver lá no portal, não é? Então tá aqui o estudo econômico da semana passada, tá tudo aqui, tudo que... certo? Tudo que aconteceu, tá tudo resumido, tá tudo escrito, tá tudo detalhado. Para quem depois quiser estudar economia e entender os mercados, vai ter essa possibilidade, não é? Falei aqui do PPI. Não deve ser surpresa quando o PPI sobe bem à frente do IPC. Não é? Expliquei, falamos disso e tudo mais. Depois, chamamos atenção para o risco. Várias vezes eu falei aqui. Vamos ter atenção com o risco, vamos diminuir a quantidade, vamos operar só quando tivermos certeza, vamos fazer assim, dessa forma, não é? Então veja só, o que aconteceu? O que tínhamos de mais importante? Tínhamos a Reserva Federal Americana, não é? Então vamos lá ver. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda aqui a vela do Fed. Quem é que estava aqui olhando para o mercado nesse dia? Quem é que viu isso aqui? E atenção, isso aqui é uma vela de 4 horas. Tudo que nós já aprendemos nesse um ano, digam para mim, pessoal, aconteceu em 10 minutos ou não aconteceu? Tudo que nós aprendemos aqui durante um ano, quem está comigo aqui, aconteceu aqui nos primeiros 15 minutos da coletiva de imprensa, não é? Aconteceu tudo. Limpeza de stop, short squeeze, rompeu tudo que era nível. Olha, tudo que nós aprendemos aconteceu, né? Então veja, quando olhamos também, né? Isso aqui o dólar, não precisamos nem ser mágico, não é? Nós que estamos aqui já sabemos isso, né? Olha aí, uma coisa extremamente interessante. Veja, garanto que poucos de vocês já tinham visto isso aqui, ó. Um gap no meio da sessão. Alguém já tinha visto isso? Nunca, não é? Foi a primeira vez. Tá vendo? Olha só, pessoal, um gap no meio da sessão entre uma vela e outra. Atenção, não é um gap gigantesco, mas um gap de 0,17% no euro-dólar, certo? A meio da sessão é algo realmente forte, certo? Significa realmente uma grande explosão de movimento numa direção, certo? E eu quero hoje começar justamente por aqui e quero falar aqui sobre estas coisas, tá? Então vejam só, por que eu quero começar por aqui? Então, quando eu falo dessas coisas todas, pessoal, é porque realmente são coisas importantes, certo? Então há reuniões que às vezes a gente até podemos estar posicionado. Quase que não tem mal se estivermos posicionados, tá?
Mas reuniões como essa, em que eu frisei e deixei bastante claro que mais valia nós não estarmos posicionados. Por quê? Porque realmente tinha muita coisa em jogo aqui, né? Então veja só, o que aconteceu aqui? E justamente vamos falar aqui disso. O que aconteceu nesta reunião? O que saiu daqui em relação àquilo tudo que nós falamos na segunda-feira? O que saiu daqui? Ou o que vocês viram como importante nessa reunião da Reserva Federal aqui na quinta-feira, na quarta-feira passada? Certo? Então vamos lá. Pessoal, o que aconteceu aqui? Vejam, o que é importante, não é? Nós tivemos aqui então a declaração, tivemos a reunião e logo depois sai então um comunicado de imprensa, certo? Onde o comitê manteve as taxas fixas, não é? Como sem, ou seja, não houveram alterações da taxa, com exceção do que o Conselho de Governadores decidiu o que aqui, ó? O que duas pessoas falaram aqui, foi o José, certo? Que falaram no aumento da IOR, o Paulo Frutuoso e o José Rodrigues aqui que falaram disso, né? Tá? Então vejam só. Houve esse aumento aqui inesperado, certo? Ou seja, aumentaram as taxas overnight e o IOR, né? Então vejam só, tinha visto isso também no relatório, certo? Então vejam, eu não sei se vocês lembram disso, mas numa outra reunião, eu já havia falado, na reunião anterior da Reserva Federal, eu já tinha expectativa, nós já tínhamos falado disso, e eu até falei, olha, se eles mexerem nessa taxa, isso pode trazer algum impacto no mercado, tal, e até expliquei assim, não aprofundadamente, mas expliquei o porquê que poderiam acontecer. Na verdade, eu falei só do IOR, nem falei das taxas overnight, que foram as que foram alteradas agora também aqui em 0,05. Então veja só, mais importante aqui, tá? São as taxas de recompra, realmente, certo? Que são aquelas que têm maior impacto sobre o mercado. Luiz Felipe, sim, é isso aí, Luiz. Luiz Felipe de Jesus Simões, exatamente, tá? Então vejam só, isso trouxe um sentimento aqui para o mercado brutal, na hora, certo? Veja só, isso aqui foi às 19 horas o fecho dessa vela, onde fecha a vela das 15, não é? Termina às 19 e abre a vela das 19 que vai até às 23. Então aqui entre o fecho de uma e a abertura da outra tivemos esse gap, porque aqui já foi informado a alteração dessas taxas de IOR e as taxas overnight, tá? E isso trouxe todo esse impacto aqui que nós vimos no euro, vimos no dólar, vimos nos índices. E aonde mais nós vimos essa alteração? Teve mais um lugar onde essas alterações foram muito visíveis também. Aonde que foram? Taxas. Exatamente, Thiago. Nas taxas de juros, tá? Manuel Pinto no VIX, certo? Mas, ou seja, tiveram ouro. Isso se refletiu, né, Cícero? E como disse o Manuel Pinto no VIX, porque é o sentimento, não é, do medo que aparece ali. No ouro, por quê? Porque é óbvio que se o dólar se mexeu, refletiu no ouro também, né?
Mas da onde vem isso? É importante que isso fique claro, tá? Manuel e Cícero também, certo? Que vem das taxas, certo? Tenham isso fixo na cabeça de vocês. Não é que vem do dólar, tá? Das taxas, tá, Érica? Das taxas. Exatamente. Primeiramente das taxas aqui, certo? Não troquem as coisas. Então vamos lá. Se o ouro desce, certo? Tem a ver com o dólar está caindo, não é? Tem a ver com o dólar está subindo, certo? Mas veja, o dólar está subindo por causa da taxa. Essa é a regra. O dólar está subindo, o ouro está descendo. E se o dólar está subindo, a regra diz que quando a taxa sobe, o dólar sobe. Quando a taxa desce, o dólar desce. Essa é a correlação, essa é a relação que existe entre ambos, tá? Então tu não pode, porque senão vai chegar um momento, como é agora, por exemplo, em que você vai ver o seguinte: tu vai ver a taxa descendo, o dólar descendo e o ouro descendo. Aí tu vai dizer, pá, mas o que está acontecendo aqui? Por quê? Porque tu vai estar relacionando um ativo com o outro sem olhar para a taxa, e tu não pode fazer isso, porque a correlação por um determinado momento pode se perder, certo? Que é o que está acontecendo agora. Então vamos entender aqui uma coisa. Quando olhamos para as taxas, hoje vemos o que aqui? Vemos as taxas a subir. Hoje, Estados Unidos, 30 anos a subir, 10 anos a subir. Mas na sexta-feira as taxas estavam aqui, quarta, quinta e sexta, as taxas estavam a baixar, certo? E você via as taxas a baixar e você via o dólar a subir. E agora digam para mim aqui, quem de vocês se perguntou o que está acontecendo aqui? Se as taxas estão descendo, por que o dólar está subindo? Quantos de vocês fizeram a si próprios essa pergunta? Vejam, pessoal, então vamos ver aqui uma coisa. Agora, quando eu digo sempre, veja só, há coisas que às vezes quando nós falamos, quando eu falo que às vezes coisas muitíssimo simples, que quando nós olhamos para ela, ou quando alguém te dá vamos dizer assim, que se eu desse um texto, talvez para você ler hoje a respeito de algumas coisas, a respeito que são fundamentos econômicos, você ia dizer assim, poxa, mas isso aqui parece que eu estou na primeira classe, estou no primeiro ano, né? Do primário, tal, porque parece tão simples, mas às vezes a gente tem que, muitas vezes, para entender o fundamento econômico, você tem que entender justamente a base econômica, como que funciona o processo, né? Então vamos pensar assim, quando nós vemos aqui a inflação a subir mais do que o esperado, certo? Onde esperávamos 3,5, temos 5. Vemos depois o quê? Que o emprego esperávamos 1.000 empregos, vamos falar assim, e só tivemos 800. Vemos a inflação lá em cima. Vemos a falar que a cadeia de suprimentos está tendo dificuldade de abastecer algumas coisas, ou isso, aquilo, aquele outro. E vemos que a Reserva Federal aqui dá sinais claros, não é? Ou mais claros. Aliás, o que fez foi imediatamente tentar retirar liquidez do mercado, muito embora não apresentou isso dessa forma, mas tentou retirar liquidez do mercado. Isso faz o quê? Provoca que tipo de sentimento? Risco, o Thiago Mendes. Medo. Exatamente. Que tipo de ativo é o dólar? Boa, pessoal. Refúgio. Seguro, um ativo seguro.
Lembram? Agora puxem pela vossa memória. Isso que está acontecendo aqui já aconteceu, para quem está mais tempo aqui comigo, já aconteceu outras vezes. De nós vermos a taxa cair e o dólar a subir. E antes de ter acontecido, eu ainda falei, se acontecer, a taxa vai cair e o dólar vai subir. E vai subir porque é um ativo de refúgio. Certo? Amigos, não falo mais de fundamento, estão todos inteirados de tudo que aconteceu. Vamos à parte técnica, ok? Vamos falar de técnica agora. E vamos começar então, como sempre, pelo pai de todos os nossos índices, que é o SP500, né? Vocês já sabem. Eu não sei se alguém hoje pela manhã entrou nos índices. Eu vou ter que fazer se isso aqui fosse um confessionário, hoje era dia de confissão, né? Porque é o seguinte, eu tenho que confessar para vocês, para que olha, é sério. Fazia tempo que eu não ficava assim aborrecidinho como eu fiquei hoje, porque é o seguinte, eu não tive a oportunidade de estar hoje pela manhã, porque eu tinha que sair, tinha que resolver algumas situações hoje. Vejam só, para quem não entrou, como eu, primeira coisa, vamos lá, meus amigos. Vejam só, metodologia diz o quê? Topo chama o quê? Topo chama topo, certo? Então veja só, para quem entrou, aplicou a metodologia, né? Então tem pelo menos duas posições para poder realizar uma que já está no ponto de realizar, certo? E a outra deixa andar. Para quem não tem gestão monetária aqui, que não pode, né, fazer aqui, se realizar e o mercado continuar, você vai ficar chateado, certo? Então veja só, qual é a próxima zona? Tá aqui a próxima zona de take profit. E veja, 3 posições em cada, show, esse é o correto como o Alfredo fez aqui, tá? É isso que a metodologia ensina, você dividir as suas entradas em 3, não é? Então veja, por quê? Imagina, mesmo que você tenha entrado aqui com um microlote, você saiu daqui com um microlote, certo? Então aqui, veja só, você já tem aqui 35 euros ou 35 dólares para realizar, certo? E as outras você vai ajustar stop. Agora, para quem já tem posições abertas, tá? Vejam só. Amanhã é terça-feira. Normalmente, né, o nosso histórico aqui, o nosso historial nos diz que as terças-feiras são dias o quê? Positivos, não é? É isso? Normalmente os dias são positivos às terças-feiras. Os mercados fecharam hoje em máximo, né? Normalmente as terças-feiras são positivas. Então veja só. O que para quem está posicionado, tá? Vamos ver aqui uma coisa. Isso é só para efeito de análise, certo? Vejam só. Quando olhamos aqui, o que vemos aqui? Até vou pôr esse fibo de outra cor aqui, só, como eu disse, isso é só para analisarmos. Rompeu os 38, os 50, os fechou aqui por cima dos 61,8 de fibo, certo? Isso aqui, se alguém tem esse fibo, pode tirar esse fibo daqui, que ele não interessa para nada, certo? O fibo que interessa agora é esse fibo aqui do movimento altista, certo? Esse aqui é o fibo que vai interessar agora. Veja só, aonde que estão, para quem está no Dow Jones, aonde que estão os topos? Então aqui, topo, 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 certo?
aqui pode ser uma zona onde o mercado possivelmente amanhã venha estar. E veja só, olha como a coisa é linda. Aonde que está? Justamente no 61,8 de Fibo. Provavelmente a média dos 200 dias vai estar passando aqui, ó, nesta zona. Certo? É uma zona de realização, certo? Então veja só, da mesma forma, você vai, quando pensar no teu stop, você vai pensar no quê? Como eu expliquei, topo chama topo, fundo chama fundo. Então veja só, se o mercado romper aqui para baixo, certo? E agora, momentaneamente vou tirar esse Fibo daqui, para quem quiser anota, deixa esse Fibo anotado. Tem exatamente esta zona aqui que está aparecendo, certo? Veja o teu Fibo aqui. Então pensa, se o mercado romper esta zona de fundos aqui, ele vai buscar outros fundos aqui. Tá aqui a outra zona de fundo, onde justamente corresponde aos 38,2 de todo o movimento maior, certo? Então veja só, se o mercado vier aqui próximo dos 38 e não retornar por cima da zona dos 33.625, responda para mim aqui no chat. O que é mais importante? O que você acha que é mais importante? Esta zona que está marcada ou os 38,2 de Fibo? Isso mesmo, meus amigos. Vocês estão craque. Vocês estão craque. Certo? O Fibo, como alguém falou há pouco aqui, é mais uma ferramenta que é para me dar Pá, eu não sei exatamente onde é que está a zona, então o Fibo vai me auxiliar. Vai ser uma ferramenta de auxiliar, tá? Então veja só, o teu stop aqui, para quem está posicionado, certo? Tá aqui, ó. Certo? Próximo aqui dos 50% de Fibo. Ou seja, o mercado pode corrigir aqui por baixo dessa zona até próximo dos 38 aqui pode. Certo? Mas se ele vier, se ele se esticar muito aqui para baixo, significa que ele vai voltar para cá. Aliás, vem aqui uma pergunta até de alguém que estava aqui na semana passada na live, onde eu falei e o mercado estava aqui em cima. E eu disse, olha, o que vai acontecer se o SP500 cair 1%? Ainda eu lembro que foi o Rodrigo Aires que respondeu. Se o mercado cair perguntei, se o mercado cair 1%, quanto vai cair o Dow Jones? Mais ou menos. E olha só, olha tudo que caiu o Dow Jones em relação ao que caiu o Nasdaq. Certo? Por quê? Porque era um índice muito mais fraco. Tinha muito mais espaço para cair. Se o mercado se esticar aqui, ele vai voltar, pessoal. Não adianta. Certo? Não adianta nós ficarmos agarrados à posição. Então é a minha opinião. Certo? Stops aqui. Tem que vir aqui para cima? Tem que. Depois o que você vai fazer? Medida que vem aqui para cima, tu vai ajustar. Certo? Então veja, se o mercado me der razão e vier nesta zona aqui amanhã, olha onde é que vai estar os 38,2. Vai fechar exatamente com a zona demarcada de fundos, com os 33.625. Veja, como eu sempre explico, o fundamento leva o preço até na técnica. Não é a técnica que leva o preço lá no fundamento, é o fundamento que leva o preço lá onde está a técnica. Ok? O S2000
Vale a mesma coisa. José passou, não tá aí. Pô, onde é que anda a Ana também? Que anda sumida a Ana. Nunca mais vejo a Ana por aqui. Olha aqui, o S2000. Tá aqui, primeira zona, primeiro take. Segunda zona, segundo take. Certo? Tudo igualzinho. Fibo. Agora olha só. Zona de fundo, que tá aqui demarcadinha. Olha que coisa linda. (38,2), média dos 200 dias, zona de suporte. Para quem está posicionado, adianta ter stop aqui por baixo do 61, pessoal? Não adianta. Tu quer maximizar o teu lucro, não é? Então, o seguinte, se o mercado voltar aqui amanhã e romper os 38, vai voltar aqui para esse fundo. Não adianta tu deixar o stop aqui, certo? Rompeu aqui é para sair fora. Tem que fechar a posição à mão. Foi lá, atualiza. Foi aqui, fechou aqui em cima, fecha a posição, fecha uma, gestão, beleza? Retornou aqui, vai tentar romper os 38, vai vir aqui. Entra, pegamos o impulso aqui, certo? Buscamos um novo impulso. Se o mercado nos der razão, tumba. É aqui que eu quero entrar nos 38 para ir lá para cima. Igual. Índice francês. Tá aqui, até deixei um fibo aqui, ó. Já rompeu tudo que tinha que romper. Que vela feia, não é? Fez um gap aqui de manhã horrível. Um gap de 1%. Fechou na mesma vela. Certo? Também não tem o que ver. Tá aqui os fundos. Tá aqui o Fibo. Veja, temos aqui uma zona que também pode ser interessante, tá? Muito embora, veja bem, eu prefiro esta zona aqui. Neste caso, certo? Antes de ser aqui os 38, prefiro esta zona aqui para o índice francês. Certo? Índice espanhol. O índice espanhol, pessoal, é o que está mais fracotinho, tá? Veja só, quando todo mundo rompeu tudo que tinha para romper aqui, ó. Olha o Eurostock. Itália. Também não está grande coisa o italiano, certo? Mas olha só o índice espanhol, nem sequer rompeu os 38,2. Não sei se tem alguém posicionado ou não, certo? Mas não é um índice que eu gosto muito, tá? Esse aqui, num momento de fraqueza, é um índice que é o que deve cair mais. É um índice que eu diria assim, num momento de fraqueza, é um bom índice para entrar em short, tá? É o índice mais fraco. Nesse momento, não gosto muito dele, não, tá? DAX fez um movimentaço aqui. Quem entrou hoje aqui, para todos vocês que estão posicionados no DAX, meus queridos, parabéns. Então vocês estão no topo, tá? Veja só. Atenção. Topo chama topo, fundo chama fundo. Já temos aqui a primeira zona de take. I love DAX, né, Alfredão? Tá, então vejam só. Daqui, queridos, só tem uma coisa. Paulo Frutuoso também não. Esse índice é... Quando eu digo que dá para viver só do DAX, cara, dá para o cara viver só do DAX, mas não precisa operar mais nada, só DAX. Especializa no DAX, vive só do DAX. Tá, veja só. Daqui amanhã,
sendo uma terça-feira positiva, o que temos aqui? Mais 1% para ir para máximos? Camila Lopes, muitos parabéns, Camila. Muitos parabéns. Muitos parabéns mesmo. Tá? Então, olha só. Pensa. 2 dias, 3,5%. Um microlote, 130 euros, pessoal. Um microlote. Imagina 3 microlotes aqui, 330 euros. Metade de um salário mínimo em Portugal. É brutal. É brutal. Tá? Então veja só. My opinion. Olha aqui. Tá aqui a média dos 200 dias, que amanhã vai estar correndo aqui nos 38,2, certo? De igual forma, bem pertinho da onde estamos, temos aqui uma zona. Vejam, foi suporte aqui e voltou a ser suporte aqui. Então agora, Alfredo, a Camila, todos vocês que estão aqui, o Rodrigo Pontes também, que acho que também está posicionado. Quem está posicionado aqui no DAX? Diz para mim, pessoal, até onde pode vir o DAX? Até onde é seguro para nós ficarmos com ele? Digam aí para mim. Já dá para mariscada no Porto, Paulo. Pô, então não dá? 15.300 JBM. Até os 38, Manuel Pinto. É muito, Manuel. É muito. É muito. Veja só, pessoal. Veja bem. Olha toda a força, eu entendo, até que o Manuel Pinto falou, por causa desta zona aqui, certo? Vamos dizer assim, ó, uma zona que funcionou aqui como suporte, funcionou aqui como suporte, funcionou aqui como suporte, tá? Eu até entendo a razão de ser aqui, certo? Entendo isso. Mas vamos pensar. Olhem a força desse movimento hoje aqui, certo? Aqui nós temos uma zona, toda esta zona, olha quanta acumulação nós tivemos aqui, olha quanta acumulação de posições nós tivemos aqui, muita acumulação nesta zona. Então veja só, por que a média dos 200 dias vai estar aqui? Certo? Por que que o preço, veja só, pode ficar aqui por baixo? Por qual razão? O que que você acha que vai acontecer se o preço voltar aqui para baixo da média dos 200 dias? Para o caso de catástrofe, vai fazer novos mínimos, vai seguir caindo, como disse a Solange.
tá? Então veja só, teoricamente, meus amigos, amanhã quando abrir o mercado, certo? Este índice continua o movimento altista. Ele vai permanecer, vai continuar. E ao continuar, olha o que vai acontecer. Se topo chama fundo, topo chama topo e fundo chama fundo, veja só, minimamente o mercado vai vir aqui nesta zona, que foi a zona onde deu mais luta, foi aqui. Então veja só, atualizamos. Olha onde é que veio os 38,2 de Fibo. Certo? Olha onde é que veio os 38,2. Certo? Então veja só, vamos analisar o que temos na mão hoje. O que temos é isso aqui. O mercado pode vir aqui nesta zona, pode esticar um pavio aqui, pode esticar um pavio aqui, pode esticar sim, certo? Mas ele tem que voltar aqui e tem que fechar por cima desta zona. De preferência que fique assim. De preferência que fique assim. Ou no máximo que fique assim. Certo? Não pode ficar aqui por baixo desta zona. Se eu estivesse posicionado neste índice e o mercado fizesse esse movimento, aliás, se ele vier aqui amanhã ou tal, eu vou comprar nesta zona, eu vou comprar. Eu tenho interesse de comprar aqui, certo? Mas ele tem que voltar aqui para cima. E se eu tivesse posicionado aqui, o que eu faria? O que eu faria é o seguinte: eu neste momento, tenho os meus stops aqui, ó. Teria, não é? Se eu tivesse posicionado, teria os meus stops aqui. Certo? Que é para garantir que o mercado não volta aqui e eu entrego tudo de volta para o mercado. Agora, imaginemos que o mercado faz esse movimento e fecha aqui. Eu não espero vir pegar o meu stop aqui. Eu já fecho a posição à mão. Não espero. Esta vela tem que voltar e tem que fechar aqui por cima. Certo? E se ela voltar e fechar aqui por cima, você já pode ajustar o teu stop para cá, porque não pode voltar mais. Senão, como eu disse, vale a pena sair fora, ok? E se o que eu penso que é o cenário mais provável, certo, é que o mercado amanhã venha aqui em cima, como é terça-feira, como eu disse, certo? Então, vamos ter aqui a nossa zona interessante aqui, certo? E aí veja só, pessoal, tudo isso é uma coisa que nós vamos ter que... Eu até não falei disso, mas temos que ter em atenção. Meus amigos, espero ter respondido todas as questões, não ter deixado ninguém de fora, não ter deixado nenhuma dúvida. Agradeço aí a participação de todos. Creio que estamos todos entendidos aqui, não é? Tá? Tenham atenção à exposição nessa semana, como eu falei também, em razão dos muitos discursos. Olhem para os dados econômicos, tudo que vai sair, mantenham atenção e sejam fiéis à metodologia. Stop sempre, posições estruturadas direitinho, como tem que ser, tá bem? Quem gostou já sabe, deixa aí o seu gosto, um hashtag Eugênio Silva Filho. Desejo a todos que vocês tenham uma semana grandiosa com excelentes resultados, que Deus continue abençoando cada um de vocês aí individualmente. Pessoal que está nas commodities aí também, força aí nisso, tá bom? Bola para frente, continuem com tudo que tem que ser e que a semana seja altamente produtiva para todos vocês aí, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço no coração, um grande abraço do mestre. Vocês todos são muito importantes para mim e para toda a minha equipe, tá bom?
e nós todos torcemos por vocês e queremos que de igual forma todos tenham sucesso individualmente e também coletivamente enquanto grupo, tá bom? Esse é o nosso desejo. Foquem, tá bom? Foco naquilo que tem que ser, legal? Um abraço para todos e fiquem com Deus, meus queridos.